Olá, sou o Daniel, daqui da RoboBolso. Eu vou ensinar nesse vídeo como que o nosso robô trabalha, para você entender como ele funciona, para você poder saber configurar ele. E eu vou explicar nesses próximos vídeos todo passo a passo e todas as configurações do robô. Então o robô chama retorno da média, é um robô que ele, quando distancia da média, ele faz a operação. Então, ele tem uma média móvel exponencial, você pode configurar qual número você quiser, eu vou falar tudo isso como faz, e você determina a distância que o Candle ele faz da média móvel para você entrar contra isso. Então, como é isso? Primeiramente, é bom operar no time frame de 1 minuto, você pode também no time frame de 5 nos outros, mas geralmente a gente trabalha no 1 minuto, porque ele entra bastante. E isso que a gente quer é scalp, é pegar poucos pontos, entrar e sair rapidamente. Isso que o robô faz. Então ele faz às vezes 50 operações no dia ou mais, e você pode colocar 2 robôs ou mais numa conta RED para operar. Então vamos lá. Basicamente, ele tem aqui a média móvel, nesta ocasião é a média 7, e aqui tem um candle muito grande, tem aqui ó, de 300 pontos. Então vamos supor que você colocou a sua entrada em 90 pontos, ou 100 por exemplo, que é mais ou menos aqui. Você vai colocar distanciamento da média 7, 90 pontos. Aí ele vai entrar aqui com um contrato, por exemplo, um contrato. Então, depois de um tempo, você percebe que ele voltou um pouco aqui para a média, porque você colocou um take profit, por exemplo, de 20 pontos. Ele acertou aqui 20 pontos, ele foi, voltou, acertou 20 pontos e você saiu ali ganhado, deu gain aqui. 20 pontos, gain. TP bateu nele. Então o robô ele faz isso o tempo todo. Vamos ver outro local aqui. Exemplo, ele tem aqui o distanciamento de 40 pontos, 50 pontos, por exemplo. Então ele entrou aqui com um contrato, ele entrou aqui para buscar 30 pontos. Baixou um pouquinho, saiu aqui, deu gain aqui. Imagina, ele faz isso numa venda aqui, depois faz em compra aqui e por aí vai, várias vezes. Só que pode acontecer que ele não atinja esse patamar de take profit de primeira. Então eu vou mostrar aqui como acontece isso. O que acontece com o robô quando ele não atinge de primeira. Então vamos supor, aqui você teve uma entrada, distanciou da média móvel, por exemplo, 100 pontos. Entrou aqui com um contrato. Após isso, você percebe que não bateu no seu take profit. Vamos supor que você colocou o take profit de 30 pontos. Ele ia voltar aqui, take profit acabou. Então isso daria o seu gain. Mas nesse caso não teve o seu gain. Aí o robô ele tem aumento de posição. Não é martingale. Martingale é quando você aumenta, vai duplicando de qualquer jeito. E aí você vai quebrar sua conta se fizer isso. Esse robô ele não faz isso. Você conscientemente vai colocar a distância e o seu take profit, seu stop, loss, tudo isso você vai colocar, que eu vou explicar como é que faz. Então, seu aumento de posição, vamos supor que você colocou a reentrada no robô, para quando distanciar 100 pontos, ele vai entrar de novo, com o lote que você quiser, com o tamanho que você quiser. Então, por exemplo, aqui teve um distanciamento aqui, e você entrou novamente aqui, com mais um contrato. Não precisa ser mais contratos. Você pode começar com um contrato. Seu preço médio, ele ficou, então o que aconteceu? Ele acabou ficando aqui, mais ou menos. Tá? E aí o que aconteceu? O mercado foi para baixo um pouco e depois ele voltou aqui para cima, deu seu take profit aqui. E aí você saiu e com gain na operação. Deu um gain aqui e você ganhou. Então é muito simples, o robô ele faz isso o tempo todo. Então vamos olhar outra situação aqui. Muito simples aqui, ó.
Você colocou aqui, por exemplo, 90 pontos, entrou aqui com um contrato, bateu no seu take profit aqui, às vezes no mesmo candle acontece isso. Bateu aqui, acabou, saiu. Operação já ganhou. Aqui também subiu um pouco, você entrou aqui, foi um pouquinho para baixo, take profit, deu gain, acabou. E ele faz isso várias vezes, ó. Percebe que aqui ele fez isso, quando aqui, ó, exemplo aqui, entrou aqui, vendido, aí o mercado não bateu o take profit dele, que seria mais abaixo, você obviamente vai colocar este valor que você quiser aqui de take profit, e aí ele subiu mais um pouquinho, deu o distanciamento aqui que você determinou, e aí o seu preço médio pode ser que venha aqui. Ele rodou todo esse tempo aqui, e aí ele conseguiu, aqui ó, rodou isso tudo aqui e bateu o take profit aqui. Pronto, você deu gain aqui de novo. Então o robô vai fazer isso várias dezenas de vezes, às vezes, no dia. E você pode colocar várias configurações diferentes. Então você pode colocar a configuração que ele, por exemplo, aqui, vamos lá, ele subiu aqui, o mercado, você vendeu, bateu o take profit aqui, certo? Agora, tem uma ocasião que o mercado ele vai direto, direcional. Nessa ocasião, ele vai acontecer os aumentos de posições, tá? Então, o que seria isso? Como que a gente pode trabalhar com aumento de posição? Então, vamos supor que aqui, ó, tem 1000 pontos. O mercado, depois da meio-dia, ele é mais rápido. Então, eu aconselho colocar uma configuração de 9h30, 9h15 até meio-dia, 1h da tarde. Ele é mais volátil no mini índice, no dólar também, que a gente opera mais nesses dois. Então, você pode colocar uma configuração maior, com aumento maior as reentradas de manhã e à tarde menor, porque o mercado geralmente vai mais devagar à tarde. Então você tem que dar uma pesquisada aqui no gráfico para você configurar melhor o seu robô, quais são os retornos que ele faz quando ele vai e volta ao mercado. O que significa? Que aqui, por exemplo, ele fez um mercado aqui, ó, de 800 pontos, depois ele voltou um pouco aqui, 300 pontos, poderia sair o seu gain por aqui. Ou então, ele foi isso tudo aqui, ó, 1000 pontos, depois ele voltou até aqui, ó, 350 pontos. Ele retornou aqui mais 600 pontos. Então, vamos supor que você fez aqui uma configuração de distanciamento da média, aqui de 90 pontos, por exemplo, e aí depois colocou take profit 30. Ok, saiu aqui. Vamos de novo. Aí ele entrou de novo aqui, ele não bateu o seu gain, take profit, e aí aqui você entrou então a primeira vez com um contrato. Um contrato. Aí depois você viu o mercado cair, e aí você colocou uma distância, por exemplo, de 200 pontos. Ele foi até aqui, chegou até aqui, você colocou mais um contrato. Certo? Maravilha. Aí, o seu preço médio ele vai vir mais ou menos aqui. Pode ser que bateu aqui o take profit ou não. Mas vamos supor que não bateu. O seu take profit é aqui e ele não bateu essa ocasião aí. Ele não bateu o seu take profit aqui. O primeiro era aqui, não bateu. Depois chegou aqui, não bateu o preço médio. Não fez aqui, mas não bateu. Aí você põe um aumento de posição lá depois de 300 pontos, por exemplo. Você botou aqui e entrou aqui. Você, aqui nessa ocasião, você colocou mais 2 contratos. E claro, se você colocar 3, 4 contratos, seu preço médio vai buscar mais para baixo. Mas vamos supor que você colocou mais 2 contratos. O seu preço médio, ele vai ficar, então, vamos simular aqui mais ou menos aqui. Tá? Ele vai ficar aqui. Então, se o preço médio vai ficar aqui, ele não bateu. Você pode ver que ele não bateu. E aí você aumenta mais uma vez, você faz mais uma reentrada,
de 300 pontos, por exemplo. Aí veio até aqui embaixo, entrou aqui mais 300 pontos. Tá? Eu tô aleatório aqui, não é essa configuração, mas para você entender. Você entrou mais uma vez aqui, com 4 contratos, exemplo. Aí o que aconteceu? Você tem o take profit, você fala assim, olha, o take profit é 30 pontos a partir do preço médio, porque o robô ele calcula o preço médio, sendo conta head, que o conta head cada uma tem uma ordem separada, e depois conta net, se você tem e opera com um robô só, ele faz o preço médio automático. Então aqui, ó, você tem um preço médio, geralmente vai bater mais ou menos aqui. Então já passou aqui o tempo, né? Não está aqui em cima mais. Passou aqui, seu preço médio é aqui. Então o que acontece? O robô ele vai retornar para aquele preço médio. Então o que acontece? Veja bem, ele foi, voltou e bateu aqui. Bateu aqui, que é o preço médio, que é o take profit, né? Que você queria. Aqui é o preço médio, por exemplo. Eu vou colocar aqui uma situação que você colocou 30 pontos, ou seja, aqui é o preço médio. Você ainda tem que subir mais 30 pontos aqui, certo? Então, nessa ocasião, voltou aqui, foi e bateu aqui seu profit. Então, aqui bateu seu profit, você ganhou ali seus 20 pontos, está um pouco mais alavancado, porque tem mais contratos e você ganhou ali o seu trade. Então, essa é uma situação onde você tem aumento de posição. Pode ser que você faça um cálculo e observe que aonde é seu stop loss? Seu stop loss é lá embaixo. Ele tem aqui, por exemplo, tem 1000 pontos e o seu stop loss você definiu que ele, por exemplo, é aqui, ó, aqui embaixo. Então bateu nessa linha aqui, ele vai bater o stop loss e começa de novo a operar. Então você definiu que isso aqui é o stop loss, não chegou. Você tem 3 aumentos, pode ter quantos aumentos aí você quiser. Eu coloquei 10 no robô, mas a gente não usa 10, a gente usa 5, no máximo 6. Geralmente fica entre 4, 5 e 6. Tá? Depende do seu jeito de operar. E os distanciamentos das médias, você pode ir aumentando também. Tá? Mas mais de 90% das vezes bate no primeiro aqui. Então mais de 90% das vezes geralmente bate no primeiro. Se você colocou aqui 100 pontos de distanciamento, 90, 100, até uns 150, que é raro bater 150, você consegue um take profit de primeira. E aí o segundo aumento, dependendo de quanto for, 100 pontos, 200 pontos, tem que deixar o preço andar. Não pode ser assim, somente 30 pontos, é pouco demais. Você tem que fazer um estudo para saber aonde você pode botar esses aumentos, que seria a situação de analisar o vai e volta aqui do mercado, os topos e fundos. Se ele tem aqui um vai e volta de 200 pontos, 150, 300 pontos, esse seria o seu aumento de posição. Tá? Seria bom. Mas geralmente aqui 90% bate no primeiro, depois mais uns 5% aqui no primeiro aumento, depois aqui mais uns 3% no terceiro aumento, dependendo, claro, de onde for, se for ali 250 pontos, 300 pontos, vai bater também ali no seu profit. Se o seu profit for ali 20 pontos, 30 pontos, ele tem essa estatística mais ou menos de 3%, vai bater, e menos de 1% vai passar do terceiro aumento de posição. Só que, claro, você tem que estar entendendo o que está acontecendo para você ficar tranquilo se tomar stop. Porque o stop ele é um pouco maior, mas o ganho do robô ele é muito consistente. Então pode ser, eu vou falar depois do stop, e aí pode ser que você fica ali, olha, perdeu um pouco mais hoje e tal, mas o stop ele vai ser pago. Dependendo da estratégia, vou ensinando, e aí você vai entender como que faz isso. Então, esse é o método de como o robô entra com uma média móvel. Na ocasião, ele não sai na média móvel, ele sai somente no take profit. E nos próximos vídeos eu vou ensinar várias outras estratégias que o robô faz para você operar melhor e saber configurar. Tá certo? Até a próxima aula.